Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje eu vou falar para vocês quais são as 4 situações que devem motivar uma mãe ou um pai a buscar um neurocirurgião pediátrico para avaliar o formato da cabecinha do bebê. Vamos lá? Bom, primeiramente, por que você deve procurar um neurocirurgião pediátrico para avaliar a simetria craniana de um bebê, ou seja, o formato da cabecinha de um bebê? Porque é fundamental a gente fazer o diagnóstico diferencial entre uma assimetria craniana, que é por uma causa posicional, de uma cranioestenose. Por quê? O tratamento é completamente diferente. Enquanto na cranioestenose a gente pode precisar de cirurgia e vai precisar provavelmente, nas assimetrias posicionais, a gente apenas com mudanças às vezes de comportamento, de posição do bebê e alguns exercícios, a gente consegue melhorar esse formato. Então eu vou citar para vocês agora os 4 sinais de alerta que vocês devem prestar atenção para levar o seu bebê para ser avaliado por um especialista. Vamos lá, os 4 sinais são, em primeiro lugar, são assimetrias cranianas muito severas quando o bebê nasce. Segundo sinal, assimetrias cranianas que não melhoram nos primeiros 2 meses de vida do bebê. Terceiro, se você tem uma assimetria craniana e o bebê ele mantém uma postura fixa do pescoço ou muito preferencial, seja para um lado, seja para o outro. Que isso não deve acontecer, não deve ser comum nos primeiros meses de vida. E o quarto sinal são formatos cranianos anormais, aonde o pediatra do bebê vai identificar e vai chamar a atenção dos pais para que eles levem para um especialista. Vamos falar agora um pouco mais sobre cada um desses 4 sinais de alerta que eu acabei de citar. Então, o primeiro é quando o bebê nasce com um formato craniano muito anormal. A gente sabe que os bebês que nascem de parto normal, eles têm a cabeça que pode ter um formato um pouco mais alongado, um pouco mais pontudo devido à passagem pelo canal do parto. Os bebês que nascem de cesárea, vai depender se o bebê estava encaixado, se ele ficou muito tempo encaixado, a posição que ele estava dentro do útero. Mas o que é importante eu chamar a atenção para vocês é que, em geral, esses formatos cranianos que têm relação com o parto, com a posição uterina, eles tendem a melhorar nas primeiras 6 a 8 semanas de vida. Então, se quando o bebê nasce, o formato do crânio é muito torto, é muito pontudo, é muito anormal, isso já vai chamar atenção e aí vai para o nosso segundo tópico. Independente do formato, ele tem que melhorar nesses primeiros 2 meses de vida, né, que são as primeiras 6 a 8 semanas. Se esse formato não melhorar, não estiver apresentando uma melhora progressiva, vai valer a pena buscar o especialista. O terceiro tópico são crianças que vão manter uma postura preferencial do pescoço. É muito comum, eu escuto muito aqui no consultório a mãe falar assim: ele gosta muito de dormir para o lado direito, ele gosta de dormir só com a cabecinha para o lado esquerdo. A criança, no primeiro ano de vida, ela não desenvolve lateralidade, de preferência de direita e esquerda do ponto de vista neurológico. Então, geralmente, quando a criança tem uma posição preferencial, ou ela tem alguma questão muscular, de restrição muscular, ou ela está tendo um estímulo muito forte daquele lado. Por exemplo, o berço do bebê é encostado do lado esquerdo na parede. A criança, quando ela for ficar deitada no berço, ela vai tender a ficar virada para o lado direito, porque é onde está a mãe, é onde estão os barulhos, é onde, enfim, vai chamar mais a atenção dela. Então é importante falar para os pais para sempre estimular o bebê a ficar deitado para os 2 lados, sendo para o lado direito, seja para o lado esquerdo, de forma alternada, tá? Para evitar até assimetrias posturais, assimetrias posicionais. Agora, se você nota que o seu bebê, quando ele fica deitado, ele tem sempre uma mesma postura preferencial do pescoço, vale a pena uma avaliação com o neurocirurgião. Não por uma questão de ter algum problema no crânio, mas ele pode ter um torcicolo postural ou um torcicolo, até um torcicolo congênito. E se isso não for corrigido com fisioterapia, com orientação adequada, vai levar a uma assimetria posicional, ou seja, a cabecinha do bebê pode amassar por conta disso e aí depois vai dar mais trabalho ainda para restabelecer o formato normal. Então, esse é um sinal de alerta também de que essa criança precisa ser avaliada por um especialista. O quarto e último tópico são formatos muito anormais que são detectados pelo pediatra. Os médicos, em geral, têm conhecimento de cada formato do crânio que existe em determinadas doenças, né? Então, no caso da cranioestenose, a escafocefalia tem um formato típico, a trigonocefalia tem outro formato, a plagiocefalia anterior tem outro formato.
pediatra. Então, se o pediatra do bebê, às vezes os pais podem não perceber, ou porque é muito sutil, ou porque eles não têm de fato um treinamento para isso, mas se o pediatra do bebê identificar que aquele formato ali está fora do normal, do que ele considera até esperado para aquelas assimetrias que eu falei que existem nas primeiras 8 semanas depois do parto, ele pode chamar a atenção dos pais e falar: olha, eu acho que tem alguma coisa estranha, vale a pena uma avaliação com um especialista. Então essas são as 4 situações que eu falei para vocês que devem motivar uma consulta com um especialista por uma avaliação mais pormenorizada. Não que exista algum problema com a criança, mas é sempre bom, se houver alguma questão que possa ser ou corrigida em termos de orientação ou até mesmo um encaminhamento para cirurgia, que isso seja feito o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam aqui no canal para dar um apoio para a gente continuar fazendo mais conteúdos como esse para as pessoas que precisam. Até a próxima!